você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o Filosofando, falando hoje sobre o Livro dos Espíritos, mais especificamente sobre as leis morais. E a professora Sônia, no finalzinho do primeiro bloco, estava nos falando, começando a falar sobre as leis do trabalho, a lei do trabalho. A lei do trabalho. Que é uma coisa que eu acho que interessa a todos nós, né? Sempre envolvidos com as questões de trabalho. Então, Márcia, eu gostaria de dizer aos nossos amigos que o fato de nós estarmos aqui fazendo uma síntese do que sejam as leis morais é importante, né? Mas mais importante ainda é que os nossos amigos abram o livro, leiam, estudem, meditem ali naquelas orientações dos espíritos superiores, as perguntas lógicas e absolutamente coerentes de Kardec, para que nós possamos cada vez mais assimilar o plano de Deus na sua obra espírita. Se nós ficarmos somente na superfície desse conhecimento, nós não vamos entender. E né? O nosso tempo é muito exíguo, né, Sim, Sônia? sim. Não dá para vocês terem uma ideia, as leis morais são objeto de estudo de um ano inteiro, quando se faz curso de doutrina. Então, e ainda é há pouco. muito que se ler e pesquisar. O fato de nós estarmos num centro espírita estudando também não nos tira a possibilidade, até o direito que nós temos de pesquisar mais aprofundadamente, né? Então, ali na questão 674 do Livro dos Espíritos, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, espíritos respondem. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o ser humano a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, veja só, o trabalho, além de ser uma ação disciplinadora, também, segundo o que o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo diz, não deixa de ser uma expiação, não é? Aliás, os Espíritos é que dizem isso. Por quê? Porque você tem que trabalhar para a sua, profissionalmente, para a sua sobrevivência. E deve trabalhar, fazer alguma coisa na sua vida, mesmo que você seja aposentado, no sentido de disciplinar o seu pensamento, a sua mente, as coisas que você faz em casa, não é? A disciplina já foi algo imposto ao Chico Xavier pelo próprio Emmanuel, não é? Emmanuel, que era um grande educador, é um grande educador. Então, se nós entendermos o trabalho, a importância dele, nós vamos entender também que a ausência do trabalho leva à desagregação social e de um país inteiro, né? Levando muitas vezes ao flagelo, porque se caracteriza o desemprego como um flagelo. Então, nós temos que estar muito atentos às questões do nosso país, principalmente o Brasil, que passa por momentos muito complexos, muito difíceis em função dessa crise que estamos vivendo agora, não é? Muito desemprego, né, Muito Sônia? desemprego, então é um flagelo, o desemprego é um flagelo. Nós podemos ver isso nos seus extremos, por exemplo, quando o desemprego se torna como se fosse uma epidemia, né? Nós temos esses países que estão em guerra. Então, as pessoas caem num profundo desespero e desequilíbrio por conta da ausência de trabalho. Então, o trabalho em si, ele é e sempre será bastante importante para todos nós. Eu vou fazer mais uma citação numa das leis que nós temos aqui, que é a Lei do Progresso, né? Na questão 785 e 793. Na 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Nós falamos de trabalho, nós precisamos trabalhar para progredir, fazer com que a nossa sociedade progrida. Dizem os espíritos, o maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo, que ainda são epidêmicos em nosso país e em nossos
em nossa individualidade. Né? Quando nós fazemos um trabalho de autoconhecimento, nós vamos ver o quanto que nós ainda temos de egocentrismo dentro de nós, não é? De vaidade muitas vezes, de orgulho exacerbado daquilo que nós fazemos, construímos, esquecendo que outros poderão estar fazendo e construindo muito mais do que nós. Não São é? as maiores chagas da sociedade. Sim. Os espíritos já respondem isso. Isso. E ele ainda completa, ele diz, quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Então, não há como equiparar os dois. Nós estamos com um progresso científico hoje extraordinário, mas o que falta é justamente o progresso moral, que faz com que as pessoas, não obstante todo o acesso que nós temos hoje ao crescimento de um país, o nosso próprio, né, em termos de conhecimento, de trabalho, mas nós nos sentimos vazios por dentro e caímos em depressão. Então, a depressão é resultado da falta de autoconhecimento, né? Dessa ausência de sentimento ligado à ética, à moral, ao compartilhar com o outro as conquistas que você faz, a convivência humana mais fraterna, né? Então, a questão 793, que eu acho de importância capital aí para uma reflexão profunda, principalmente no que tange aos momentos que nós estamos vivendo no nosso país e frente aos desafios que outros países estão colocando hoje na sua política. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Dizem os espíritos, vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Então, não adianta eu fazer parte de um país de primeiro mundo, né, ser dotada de títulos, né, acadêmicos, se eu não desenvolvo o meu lado moral, meu lado de sentimento, meu lado afetivo, de empatia pelo outro, o que é muito importante, a empatia pelo outro, né? Então, olha só o que Kardec comenta sobre essa questão dos espíritos. A civilização tem os seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, né? Desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. Nós estamos, eu acho que você também concorda com isso, no ápice de todos os males que nós pudermos imaginar. Males morais, saúde. Esperamos que seja o ápice, né? Não é? Esperamos, não não é? ainda mais. É verdade. Então, de dois povos, olha só a comparação que eles fazem, que Kardec faz, melhor dizendo. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho. Em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade, recíprocas. Em que os preconceitos de casta de nascimento sejam menos enraizados. Porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontra apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças, suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Eu acredito que nós estamos a caminho dessa civilização que nós podemos ver já um certo sinal ou sinais que estão por aí. Algumas nações já apresentam muitas características dessas, né, que você enumerou.
Ou mesmo os indivíduos, porque o que são as nações se não os indivíduos, não é, Márcia? Então, existem coisas que nós não suportamos mais ver, como, por exemplo, o preconceito de raça, de nacionalidade, de etnia, a falta de empatia frente ao sofrimento de pessoas que fogem de seus países em guerra, buscando ajuda, né? Buscando um espaço para viver, né? Então, essas coisas já não suportamos mais visualizar. Se não suportamos mais visualizar, o que se dirá vivenciar. Certo. Né? Então, eu acredito que o progresso da legislação humana deve caminhar par e passo com essa necessidade. Aqui no nosso país, nós precisamos de uma revisão profunda nas nossas leis. Né? Existem leis que foram criadas na década de 40 do século passado. Então, não é possível mais vivenciar através dessas leis, e sim através de novas leis que atendam às necessidades de toda a população. Não é verdade, E o Marcela? fato de tanta coisa estar vindo à tona, né, sendo colocada às claras aí, já é um primeiro passo, né, professora Sônia? Isso. Daí para frente, eu acho que as coisas só tendem a evoluir. Eu acredito que sim, eu espero que sim. Não é? Quando nós trabalhamos fora, no nosso local de trabalho profissional, no trânsito, na sociedade em geral, dentro das casas espíritas, existe um anseio muito forte dentro das pessoas por essa mudança. Então, isso já é um passo. Né? O próximo passo será a nossa vivência conforme os ensinamentos que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. E que sejamos todos homens de bem, né? Sem dúvida. Como está lá no Evangelho. Bem, já estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero dizer que a sua opinião é muito importante para nós, principalmente em assuntos que acho que envolvem todos, como a questão da lei do trabalho, a lei do progresso. Então, comunique-se conosco. Acesse o nosso facebook.com/cfeorg. E quero fazer também um convite a todos para que nos auxiliem nesse momento de crise pela qual estamos passando todos, fazendo uma doação, pode ser uma doação pontual, né, às Casas André Luiz, tornando-se sócios do Clube Amigos da Boa Nova, porque realmente a fase requer isso, né? Sim, a Fundação Espírita André Luiz, não é? Que banca com todos esses programas que nós temos aqui. Nós estamos realmente precisando dessa participação sua. Uma doação pequena que seja de cada um já será uma grande ajuda. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova/espiritismo SOS. Muito obrigada pela sua atenção e contamos com a sua companhia na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!